A profissão desse homem é escapar das prisões mais seguras do mundo, mas ele é enviado para uma prisão no meio do oceano, impossível de fugir. Para eu fazer o segundo filme dessa saga, a meta é de 100 curtidas, então deixe a sua e vamos para o vídeo. Rei está preso em uma prisão de segurança máxima nos Estados Unidos e quer arrumar um jeito de fugir dali. Ele sempre estava analisando a rotina dos funcionários daquela prisão e percebe que ao lado da parte onde fica a solitária, tem a garagem dos bombeiros, e é ali que ele tem uma ideia para escapar. Depois de uma briga no pátio com 2 presos, ele é levado para a solitária, que é uma cela especial onde não há nada dentro, e a única luz do sol vem de uma grade no teto. O guarda o deixa lá dentro e ele começa a analisar a cela, notando que na parede há uma câmera. Ele percebe que os guardas sempre vão fumar no telhado e ficam 7 minutos, então durante esse tempo não há ninguém vigiando ele. Rei então pega seu papel higiênico e começa a molhá-lo todo para depois fazer uma bola. Na hora da comida, ele rasga a caixa de chocolate e mistura o papel higiênico molhado com o chocolate, e com o garfo, ele começa a tirar a película que estava dentro da caixinha. O guarda o leva para o horário do banho de sol e, na volta, sem que o guarda perceba, ele coloca aquela película no teclado da porta. O guarda aperta os números para abrir a porta, e quando vai desalgemar as pernas de Rei, ele pega a película que estava com as digitais do guarda, mostrando a senha da porta. Na hora de tirar as algemas, ele pega a bola de papel higiênico e a coloca na tranca da porta. O guarda vai embora para formar seu cigarro e ele tem 7 minutos para agir. Rei abre a janela e vê o canso teclado. Ele consegue digitar a senha que abre a porta da cela. Com os guardas fumando, ele vai até a sala de controle. Voltando às imagens da sua câmera, ele abre a passagem do duto que dava direto ao lugar onde fica a garagem dos bombeiros. Nessa hora, uma mulher para o carro no estacionamento e alguns segundos depois, ele explode, causando uma distração. Na explosão, os bombeiros tiveram que apagar o fogo e Rei foi junto com eles, escondido embaixo do caminhão. Quando chega ao estacionamento, ele entra dentro de um carro e consegue fugir dali. Quando o guarda percebeu que Rei não estava em sua cela, já era tarde demais. Dentro do carro, ele encontra seus 2 amigos, Big A e Irashi, que dizem a ele que dessa vez ele fugiu muito rápido. Eles param o carro em um posto onde Rei desce e eles vão embora. Ele caminha em direção ao telefone e, nesse momento, uma viatura o vê e pede reforço. Já completamente cercado de policiais, ele faz uma ligação e diz que está tudo pronto. Ele sai da cabine com as mãos para cima e é colocado na viatura. Nesse momento, aparece um homem chamado Lester Clark, que se apresenta como policial e diz que tudo aquilo era um teste. Ele explica que levaria Rei para se encontrar com o diretor da prisão, onde iria explicar tudo. Eles vão até a cadeia e o diretor entra na sala revoltado, perguntando o que estava acontecendo. Nesse momento, Lester explica para ele que eles são uma empresa de segurança contratada pelo Departamento de Penitenciária para testar as prisões de segurança máxima do país. Ele diz que nos últimos 7 anos, Rei foi colocado em 14 prisões de segurança máxima e conseguiu fugir de todas. Depois de sair da prisão, Rei vai até a empresa de segurança onde tem uma reunião com 10 câmeras divulgadas do FBI. O governo está criando uma prisão alternativa para prender os piores prisioneiros do mundo. Eles querem fazer com que esses presos sumam do sistema, de tão segura que é a prisão. As pessoas que estão financiando esse projeto querem saber se a prisão é realmente a prova de fuga, para eles criarem mais prisões como essa. Ela diz que só tem uma condição, e ninguém da prisão poderia saber a localização da prisão. Rei fica desconfiado, mas como era muito dinheiro, ele aceita. Jéssica fala que em 24 horas ele seria levado para lá por uma empresa contratada. No dia seguinte, eles fazem uma nova identidade para Rei e a história dele seria de que ele foi preso depois de causar uma explosão. Rashi mostra o diretor da prisão chamado Marsh. Ele fala que se alguma coisa desse errado, era só Rei dizer o código de evacuação, que era um número combinado se ele quisesse desistir. Como não sabia a localização da prisão, eles colocam o rastreador no braço de Rei. Ele vai até o local combinado e, de repente, uma van aparece com vários caras mascarados. Eles amarram Rei para passar pelo detector de metal e conseguem tirar o rastreador do braço dele. Ele acorda dentro de uma cela de vidro com vários prisioneiros ao seu lado. Era uma prisão que ele nunca tinha visto nada parecido, mas a partir dali, ele já começa a pensar em como vai fugir. Ele é amarrado e levado até uma sala onde se encontra com o diretor Hobbs. Rei pergunta onde estava o diretor Marsh,
que tinha dito para ele. Então Hobbes fala que não existe nenhum diretor Marsh. Vendo que tinha algo errado, ele fala o código de evacuação para ir embora. Só que Hobbes fala que não tinha nenhum código e agora Ray pertencia àquele lugar, onde passaria o resto da vida. Depois de voltar para sua cela, um alarme toca e todos os prisioneiros são liberados para o pátio, onde teriam um tempo livre. Ray é cercado por um grupo de prisioneiros, mas consegue derrotar um deles. Nesse momento, aparece um detento chamado Victor, que manda todo mundo recuar. Ele se apresenta para Ray e diz que, se precisasse de alguma coisa, podia contar com ele. Ray começa a analisar o comportamento dos guardas, mas era muito difícil porque eles sempre estavam mascarados, então não dava para diferenciar um do outro. Victor percebe que Ray está observando muito e pergunta do que ele precisa. Ray diz que precisa ir para a área da solitária. Nesse momento, Victor dá um soco na cara de Ray e os dois começam a brigar, até que o plano dá certo e os guardas os levam para a solitária. Lá dentro, era uma caixa de metal com um refletor ligado na frente deles, o que fazia com que a temperatura aumentasse a cada minuto, tornando-se um verdadeiro forno. Ray passa a mão sobre o metal, mas o calor era insuportável. Até que entram na solitária, o médico do lugar mede a pressão de Ray e diz que ele vai ficar bem. No dia seguinte, Victor pergunta a Ray qual era sua profissão, mas ele responde que só dirá se Victor fizer outro favor. Ray diz que precisa de um pedaço de metal redondo. Victor concorda, e Ray promete que, se ele conseguir isso, tirará os dois da prisão. Victor vai até um guarda e diz que quer falar com o diretor porque tem uma informação importante. O diretor queria encontrar uma pessoa que só Victor sabia onde estava. Ele pede papel e caneta para desenhar um mapa com a localização dessa pessoa. Mas o diretor percebe que Victor estava enrolando e resolve tirar a única coisa que ele poderia controlar ali dentro, sua respiração. Os guardas cobrem a boca de Victor com uma mangueira, mas ele consegue se soltar e se joga por baixo da mesa, onde pega o pedaço de metal exatamente como Ray pediu. Eles escondem no bolso e voltam para o pátio, onde entregam o metal para Ray. Victor diz que agora ele tem que contar sobre sua profissão. Então, Ray revela para Victor que ganha a vida fugindo de prisões. Nos últimos anos, ele escapou das prisões mais seguras do país, mas acabou caindo em uma armadilha depois de aceitar a proposta para fugir dessa prisão. Ele explica que alguém queria mantê-lo ali para sempre, mas depois de conseguir fugir, ele vai encontrar a pessoa que armou tudo isso. Ray diz que se Victor quiser escapar dali, ele precisa criar outra distração para voltarem para a solitária. Lá dentro, quando Ray der o sinal, Victor deve começar a gritar. Victor então se levanta e começa uma briga com os detentos. Eles são levados para a solitária, e quando o refletor se liga, Ray pega o pedaço de metal e o coloca na direção do parafuso para soltá-lo com o calor. Depois de um tempo, ele consegue remover o primeiro parafuso. Depois de tirar o segundo, ele bate no chão, fazendo o sinal para Victor começar a distração. Victor começa a gritar em sua cela, chamando a atenção de todos na sala de controle, enquanto Ray cobre a câmera com papel higiênico molhado. Depois de remover o último parafuso, ele encontra uma escada. Descendo pela escada, Ray encontra uma porta, mas estava trancada. Ele decide subir pela tubulação. Lá em cima, Ray acaba quebrando um dos tubos, que começa a jorrar muita água. Mesmo assim, ele continua subindo, e quando chega ao topo, encontra uma escotilha enferrujada. Com muita força, ele consegue abrir e chegar ao topo da prisão. Mas é aí que percebe que estão dentro de um navio no meio do oceano. O que parecia difícil de fugir se tornou impossível. Começa a tocar o alarme na prisão de que uma válvula de goteira rompeu. O diretor manda os guardas cercarem os presos da cela dentro. Ray nada até a escada e sobe até sua cela, que estava completamente alagada. Ele consegue tampar o chão com metal e desligar a câmera no momento exato em que os guardas chegam para tirar os presos dali. O diretor, percebendo que os parafusos da cela de Ray estavam soltos, percebe que alguém o ajudou. Ele descobre que foi Lester, o chefe de Ray, quem colocou os parafusos soltos na cela. Lester explica que criaram uma nova identidade para reentrar na prisão, mas que ele não podia sair de jeito nenhum. Lester revela que pagaram 5 milhões para colocar Ray lá dentro e querem que ele fique preso lá para sempre. Ray está dormindo na cela quando um guarda começa a bater no seu vidro. Ele entra lá dentro e começa a agredi-lo. Depois disso, Ray vai para o pátio e se encontra com Victor para revelar tudo o que ele descobriu. Ray conta que estão dentro de um navio gigante no meio do oceano. Seus dias ali estão se tornando muito mais difíceis porque os guardas sempre o agrediam. Victor diz para ele não desistir, pois eles vão encontrar um jeito de fugir dali. Ray revela que decidiu ganhar a vida fugindo de prisões porque era divulgado. Uma vez ele encontrou um homem que prometeu que queria fugir da prisão para tirar a vida da sua família. O homem cumpriu a promessa e, a partir daí,
Rei dedicou sua vida inteira a testar as falhas das cadeias para garantir que os criminosos nunca mais fugissem delas. Ele começa a analisar a rotina dos guardas, um sempre mancava, o outro sempre coçava o pescoço e se juntava com outro guarda, e depois de 5 minutos eles se separavam. Um outro guarda está sempre de olho nos prisioneiros e seria o maior dos problemas. Agora que sabem a rotina, Rei pede para que Victor consiga mais 3 coisas, uma caneta, um tubo de borracha e um óculos. Depois de conseguir tudo, Rei esconde um sextante para usar, era só colocá-lo no sol que mostraria a localização exata do navio. Rei diz que Victor deveria entregar o sextante para um detento chamado Yaved, falando que se ele fizesse um favor, poderia fugir com eles da prisão, bastava aprender a usar aquele sextante. Yaved vai ter com o diretor da cadeia contando que vai acontecer uma fuga, mas que só vai dar mais detalhes se deixar ele fazer uma oração para o seu Deus ao ar livre. O diretor libera, e Yaved posiciona o sextante no céu, conseguindo a localização. Ele entrega o sextante para Rei, que calcula que estão perto do Marrocos. Victor diz que conhece um cara em Marrocos que estava devendo um favor para ele, e que poderia fazer o resgate de avião, só precisava mandar uma mensagem. Rei então começa a passar mal e vai até o médico. Lá dentro, ele revela que é Rei Brasling, o grande fugitivo das prisões. O médico acredita nele devido aos detalhes do seu livro, que só o próprio rei poderia saber. Convencido a ajudar, o médico manda uma mensagem pelo computador para o amigo de Victor, marcando o horário e a data do resgate. Enquanto isso, o diretor está observando as câmeras quando o rei bate no vidro da cela, fazendo um código Morse. Decifrando o código, eles encontram uma mensagem: briga no bloco C no horário do almoço. O diretor então envia todos os guardas para o bloco C, mas na hora do almoço, começa uma briga no bloco A. Era apenas uma distração e todos os detentos começam a brigar. Os guardas invadem, mas os presos resistem e começam a lutar contra eles. Derrubam vários guardas no soco, enquanto Victor se pendura na grade para despistar os guardas. Rei sobe na escada e consegue derrubar um guarda, pegando sua arma. Os 3 se reúnem e têm apenas 11 minutos até a chegada do resgate. No entanto, nesse momento, o diretor aciona o sistema de segurança, trancando todas as saídas. Enquanto isso, Rei enfrenta um guarda no caminho até a sala de energia, travando uma luta intensa. Porém, ele consegue pegar um rodo e empurra o guarda pela escada, conseguindo chegar até a sala de energia. Lá, ele enfrenta o zelador, mas consegue ligar a energia da prisão. Com a energia restaurada, Victor consegue abrir a saída a tempo. O helicóptero chega no momento certo, abrindo fogo contra os guardas do navio. Uma troca de tiros intensa se inicia e Victor consegue chegar até o helicóptero, onde pega uma das armas e começa a ajudar no combate, disparando contra os inimigos. Juntos, Rei e Victor conseguem repelir os guardas e garantir a segurança do resgate. Com os inimigos neutralizados, eles finalmente conseguem escapar da prisão, embarcando no helicóptero que os levará para a liberdade. Enquanto isso, o diretor chega à sala onde Rei está e ele se esconde dentro do tanque de água. A energia da prisão é desligada e a água começa a subir, deixando o Rei em uma situação desesperadora. Com a opção de sair pela porta e ser capturado pelo diretor ou enfrentar o afogamento, Rei se vê sem alternativas. No entanto, sua genialidade o salva quando o sistema de evacuação da água é ativado, e ele é lançado diretamente para o oceano. Enquanto o helicóptero resgata Rei, subindo pelas escadas, o diretor aparece atirando contra ele. Rei pede uma arma para se defender, e quando as balas do diretor acabam, Rei atira nos tanques de gasolina, provocando uma explosão que permite a fuga. Chegando à praia de Marrocos, um carro surge, e dele saem 2 seguranças e uma mulher. Essa mulher é Jasmilda, a mesma que contratou o Rei para fugir da prisão, e ela é a filha de Victor. O plano dela sempre foi usar Rei para ajudar a tirar o pai daquele lugar. A saga O Rota de Fuga tem 3 continuações. Se você quer ver a parte 2 com o segundo filme, deixe o seu like, pois a meta são 100 likes.